Olá galerinha, eu sou o Ender, esse é o canal Produzindo, lugar onde falamos de produção audiovisual e cinema. E no filme e cena de hoje vamos falar do filme A Baleia, um filme muito esperado de drama que traz de volta aos cinemas Brendan Fraser. Dia 23 de fevereiro foi lançado nos cinemas o filme A Baleia, e sobre a sinopse, sobre os atores, sobre toda a ideia do que traz o filme, eu já fiz um vídeo no trailer cena explicando todos esses detalhes que eu vou deixar aqui no card pra te dar uma olhada. Então tu vai lá, assiste o trailer, assiste o filme se não assistiu, então depois tu volta aqui porque a gente vai comentar sobre o filme, falar sobre os acontecimentos. Então se tu não assistiu, por favor, assiste e depois volte. Mas antes, segura um pouquinho, eu vou te pedir pra te se inscrever nas minhas redes sociais, que temos o TikTok, o Quai, Instagram, né, uma cação de rede pra gente poder participar junto com a gente, e te inscreve no canal, porque tudo que estamos fazendo aqui é por ti. Se tu não estiver aqui, que sentido faz, né? Então, por favor, assina aí, te inscreve no canal, faz parte de todo esse nosso espaço, e tem um link aqui embaixo na descrição, que é pra te poder participar de uma lista de espera de uma plataforma que estamos construindo pra gente estar ainda mais pertinho, tá bom? Então, vem aí com a gente, que agora a gente vai falar do filme. De que trata o filme A Baleia? Esse, sem dúvida, é um filme sobre redenção. A sinopse nos deixa claro que é um homem que se vê ao final da sua vida, né? Ele está prestes a morrer por problemas físicos, nos quais nós já sabemos, e ele decide então tentar se reconciliar com a filha dele, né? E ele tenta isso de todas as formas durante o filme, só que mostra mais do que isso todo o contexto da vida dele, né? Ele precisa de fato de uma redenção, mas não só com a filha dele, com a vida dele. Ele já não tem mais como resolver muitas das coisas que aconteceram, que ele errou, e ele está tentando pelo menos acertar em uma coisa na sua vida, que é encaminhar a filha dele para ser diferente dele, fazer as coisas certas, ser uma boa pessoa e ter um futuro, porque ele mesmo não conseguiu, e ele percebe esses erros quando já está nos últimos, né? Inclusive o nosso filme ele começa ali escrito segunda-feira, ou seja, existe uma contagem regressiva. Para quê? Porque ele sabe que está morrendo, ele sabe que está no final da vida e que ele precisa fazer alguma coisa. Então a gente não sabe qual dia que vai terminar. Se são 7, são 5, são 3 dias que ele vão ter de vida, mas cada dia é contado para mostrar que cada dia que passa é importante, é um segundo que deve ser aproveitado. E para contextualizar tudo isso, o filme nos mostra a vida do Charlie, né? Que é um professor de redação, de escrita, e que ele de começo ele não aparece, ele não vai até a escola. São aulas online, onde inclusive a webcam dele não aparece. Todos os alunos aparecem, mas ele tem vergonha da sua aparência. E obviamente que eles mostrarem isso é porque em algum dado momento ele ia reverter, né? O filme, todo filme bom, ele se passa por uma transformação. Então a gente espera que aquele quadradinho preto da tela da webcam dele no início do filme mude para que no final do filme, em algum momento, ele apareça. Ele de fato aparece, ele chega um momento onde ele não importa mais nada, ele diz: ó, vocês querem me ver? Eu também quero ser honesto com vocês, assim como vocês têm sido honestos naquilo que eu pedi para vocês escreverem. Então olha só, eu sou essa pessoa, desse jeito que vocês estão vendo, com todos esses problemas. Só que sabe de uma coisa? Terminou. Pá! Isso é uma cena mais do final, só que isso mostra o contexto de uma pressão interna, conflitos internos que existiam e existe até aquele momento da resolução das coisas dentro do Charlie, que não é somente um peso, né? A gente vê que o grande problema dele, o principal, né, que cria essa urgência é o excesso de peso, né? Ele ter muita gordura, muita massa e não se alimentar, né? A vida dele é regrada não regrada, na verdade, é levada de um jeito assim, deixa viver, deixa acontecer. E é isso, né? Mostra todo aquele contexto da casa, assim, mal cheirosa que a filha dele fala, as coisas não necessariamente no lugar, toda a casa adaptada para que ele consiga se movimentar, porque o peso dele não deixa ele caminhar direito, então ele precisa de um andador, ele precisa de acessórios para poder alcançar coisas que estão mais longe, que caem no chão, para poder desligar a luz, enfim, esses detalhes. É uma vida difícil e a gente sente essa dificuldade, a gente sente essa dor, a gente sente que também as pessoas ao redor dele, mesmo as que estão lá para ajudar, elas não se importam, elas não têm um coração de fato disposto a ajudar, mas simplesmente a fazer parte daquele ciclo que se repete todos os dias. Inclusive as cenas de alimentação dele são muito, sabe, as pessoas falam dele assim, ó, tu é muito nojento. E
as cenas, elas enfatizam esse fato, porque querendo ou não, ele tornou-se nojento, ele tornou-se uma pessoa repugnante de certa forma, porque ele largou a vida, ele não se importa mais com a vida dele. Então ele comendo pizza, ele comendo hambúrguer, ele come como se ele não tivesse comido nada há semanas, ele come com uma vontade e um desleixo, né, sujando a boca, sujando as coisas, não importa se cai comida ou não, ele tá comendo como se ele nunca tivesse comido na vida, e tudo isso passa um contexto de vida assim, que ele não tem mais o que viver, é simplesmente comer e sobreviver. E isso é triste de ver. De início do filme, durante o filme todo, né, mas quando ele apresenta toda a nossa situação do Charlie, a gente sente a tristeza porque a vida dele é isso, não se passa nada além disso. Inclusive que tudo acontece ali na casa dele, a gente vê que ele está preso naquele espaço, naquele cenário. E que é um dos detalhes interessantes do filme. Todo o filme acontece num só cenário, na casa dele. Então tem outros cômodos que ele explora, tem alguns flashbacks de uma praia, que a gente vai falar mais pra frente o significado, a ideia dessa praia, mas que tudo acontece num cenário só. Então esse é um tipo de filme onde a gente pensa, como que poderia fazer um filme num cenário só numa casa, só num lugar? Esse é um exemplo perfeito de como construir um filme num cenário. Só que existe uma motivação nisso. Tanto o enquadramento não, o aspecto que ele é aquele 4x3 fechado, não é o 16x9, não é o compridinho de cinema, ele é aquele fechado antigo. Por quê? Porque ele está focando no Charlie, está focando nas interioridades dele, está focando no que tem dentro, não necessariamente o que está ao redor. O que está ao redor ele mostra enquanto o Charlie sobrevive, enquanto ele usa aquilo ali para manter a sua vida funcionando de certa forma. Então existe uma justificativa para isso, mostrando que aquela casa é o único lugar em que ele vive e sobrevive. Fora dali ele não tem vida, ele não tem porquê, que é alguém que está em depressão, querendo ou não. E eu não sei se vocês já viram, mas não sei se é na HBO, é nos canais ali fechados, que tem esses reality shows de pessoas dos Estados Unidos que são muito grandes, tem muita massa, estão muito acima do peso e que elas estão procurando emagrecer, procurando uma operação para poder tirar aquele excesso de pele, de carne, de gordura, tudo tem na vida deles, e a vida deles é difícil. Eles conseguiram então trazer a partir desse recorte da vida de pessoas que realmente vivem isso para uma cena de filme, né? Uma história que contextualiza com todo um contexto anterior, né? Uma história pregressa do Charlie que traz a esse momento tão gritante da vida dele. Mas reality shows mostram, e lá nos Estados Unidos é, digamos que, relativamente fácil chegar a esse ponto, se tu já é biologicamente disposto a engordar e comendo todas aquelas besteiras. Lá tem muita pizza, cachorro quente, hambúrguer, gorduras, frituras, e tem gente que come só isso, né? E as chances de chegar a esse ponto, principalmente após um acontecimento terrível na sua vida, que leva a uma depressão, que leva simplesmente a comer e a não viver mais nada, tem grandes chances, né? E o Charlie é um exemplo disso para nos mostrar uma história impactante, que o dia a dia de quem tem essa vida é triste e que ele não tem muitas opções, não é simplesmente voltar, vai pro hospital que vai resolver, não é. As escolhas que levou ele até ali são muito difíceis de retornar. É possível, só que é muito trabalhoso, então precisa se resolver o que está resolvido ou então deixar que termine logo, que é o que o Charlie queria. Ele entendia que chegou a minha hora, só que eu quero resolver algumas coisas antes de ir, porque eu não tenho mais o que viver, o que construir na minha vida. E são essas dores que são transpassadas através também desse problema físico dele. Ele externalizou essas dores fisicamente, por isso que ele ficou assim tão gordo, tão obeso, e é explicado isso também, que ele teve uma motivação para isso, e que essas dores todas tornaram essa vida, esse contexto ao redor dele tão terrível. Só que essas dores, mais do que isso, vieram como uma motivação para o arrependimento. Eu não queria ter tido essa vida que eu tive, e eu quero consertar isso, que seja na próxima geração. Com a minha filha, que eu não pude estar perto, eu quero poder dar para ela, pelo menos instruir, saber que ela teve um pai, que o pai dela amou ela e que deseja um bom futuro para ela, que ela não é uma pessoa má, que ele não gostaria de ter ficado longe dela. Enfim, aí parte, né, o desenvolvimento da redenção que eu falei no início. E a Liz, que é a enfermeira que fica ao lado dele durante todo o filme, toda a história, é aquela que parece que está ajudando, mas na verdade não ajuda. Ela tá ali na volta deles, mas só mantém aquela vida, aquele ciclo que ele repete todos os dias, porque ela dá o que ele quer. Eu trouxe um sanduíche com queijo extra, não sei o que, pra ti, ó, tá aí, come.
Ah, tu precisa não sei o que, ah, engasgou, ajudo ele. Ela não tá ajudando ele a sair disso, ela tá ajudando ele a sobreviver. Ela poderia ajudar ele a sair? Eu acho que sim. Existe um contexto maior que poderia se abrir para explicar isso, mas a função dela ali é simplesmente manter. Então ela não tá ajudando, não é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que mantém, que suporta, sendo suporte a ele na vida que ele tem. E o Thomas, que é aquele carinha que vem evangelizar, falar de Deus, ele é um carinha que também ele não funciona muito bem na nossa história, porque ele vem tentar ajudar, apresentar uma saída, salvar o Charlie, só que ele mesmo tem os seus problemas. Óbvio que ninguém tem nenhum problema, mas ele tem as suas questões e ele quer poder ajudar os outros sem resolver primeiro as dele. Ele está, na verdade, se motivando a ajudar os outros porque ele não consegue resolver as dele. E aí, por isso, ele não consegue, no fim, ele não consegue ajudar o Charlie, não consegue fazer nada. Ele até abre algumas questões, porque é para isso, na verdade, que ele serve para fazer a história andar, para mostrar algumas coisas, algumas interioridades do Charlie, para ajudar em alguns momentos que o Charlie precisa, mas só isso. Digamos que a função que ele apresenta ter na história, ele não tem, ele não consegue ajudar o Charlie como gostaria e como a gente esperava que ele ajudasse. Então ele é um personagem assim que é secundário. E a Ellie, poxa, a Ellie sinceramente deveria estar como Ellie na série Last of Us, porque ela é muito parecida com a menina do jogo, diferente da que eles colocaram na série, né? Eu não assisti ainda, dizem que a série tá muito boa, não duvido disso, mas eu acho que a personagem principal que atua como Ellie não é tão parecida quanto a do jogo, quanto a Ellie que colocaram o nome de Ellie nesse filme. Então, só um comentáriozinho, eu acho que ela devia estar em outra série, não nesse filme aí. Poxa, mas que guria revoltada, ela chega revoltada em todo o tempo, do início ao final do filme ela se mostra revoltada, tipo, eu nem devia estar aqui, o que tu quer comigo? Ah, eu tenho interesse, tu quer me ajudar na minha redação, tu quer me dar dinheiro, então tá, então eu quero, então eu aceito, então por isso eu vou ficar aqui. É o que ela realmente queria? Não. A gente percebe que existe uma motivação no coração dela do tipo, hey, pai, digamos que é isso que ela gostaria de dizer no fundo, mas não consegue por causa da raiva, do ódio de ele ter abandonado ela com 8 anos de idade. Pai, eu quero te conhecer. Eu quero saber por que tu me deixou. Na verdade ela sabe por quê. Só que, pai, qual foi essa motivação? Por que outra pessoa era mais importante do que eu? O interior dela gritava tanto que quando chegava na pele dela, ela gritava também. Ela não sabia lidar com as pessoas, ela odiava as pessoas, ela odiava tudo à volta dela. Por quê? Porque o pai dela não deu o que ela precisava, da importância de um pai. Essa pelo menos é uma mensagem boa que eles trazem. Uma boa não, na verdade é uma mensagem ruim, que a gente tem que perceber o lado oposto disso, né? A falta de um pai. Por que ela estava tão brava? Por que ela não levava a vida de boa? Por que ela odiava tudo ao redor? Porque o pai dela simplesmente não esteve do lado dela. E é isso que inculcava. Ela estava ali para resolver essa questão. Meu pai, eu preciso do meu pai, só que eu não tenho. Meu pai está aqui na minha frente, só que ele não serve para nada. Eu não me importo com ele. Eu vou dar para ele agora aquilo que ele me deu, que é indiferença. E é o que a gente percebe. Ela quer se reconciliar com o pai dela, ela quer amar o pai dela, só que as dores do passado, as interioridades, os conflitos impedem, e essa é uma demonstração muito forte da realidade também, da realidade daquelas que não tiveram pai, daquelas que não tiveram alguém com uma figura paterna que lhe desse a segurança, a afirmação, a identidade, e isso é muito claro. Só que ela quer a redenção tanto quanto o pai. E a mãe dela vem surgir na história também como uma forma de explicar alguns pontos do que aconteceu, de que realmente eles não queriam se separar, de que existia ainda uma certa relação, uma proximidade, uma amizade que seja, uma importância em relação à filha deles, né, a Mary, e que o objetivo dos dois, mesmo separados, era o futuro da Ellie. Só que ainda assim os dois acabaram falhando, e por mais que o Charlie perceba o quão fantástica é a filha dele, as coisas não estão no lugar, as coisas não estão resolvidas, e isso gera explosões por parte dela, que não aceita tudo isso que aconteceu, explosões físicas interiores por parte do Charlie, que se sente impotente em resolver essa situação. E bom, a mãe dela é a mais indiferente, tipo, tá, não temos o que fazer, fiz o que eu podia, nós como pais fizemos o que podíamos, então é isso, tá aí, tu vai dar o dinheiro, eu dei a criação conforme eu pude, e é isso aí. E agora a parte mais importante desse filme, o poema que ele lê no início
do filme sobre a baleia, sobre o homem que tinha saído ao mar a caçar uma baleia e tudo mais, e que o objetivo dele era caçar a baleia, só que era uma história triste, enfim, tudo isso que ele colocou no início e que ele trouxe no final era na verdade um poema que a filha dele escreveu, se for fazer as contas ali pelos 12 anos de idade, sobre ele. Na visão da Ellie, ele era a baleia e todo o contexto que ela traz no poema é sobre a vida dele, só que de uma forma figurativa, do tipo, eu enxergo dessa forma, meu objetivo é matar essa baleia, é terminar com isso, porque não deveria ser assim, deveria ser diferente. Essa era uma expressão artística e uma forma, na verdade, de expressão que nós temos, porque quando a gente não consegue expressar com palavras, através da arte, a gente se expressa. E isso é realidade, isso é psicológico, se ela não conseguia pôr para fora o ódio e a dor que ela tinha sobre o pai dela. Então ela criou um poema que ela levou para a escola, né? Uma redação que ela tinha que fazer. E a mãe dela levou esse poema pro Charlie, que ele lendo, entendendo, inclusive sobre a escrita, ele entendeu o significado daquilo e viu quão fantástica era a filha dele, que ela conseguia enxergar, mas que também existia esse problema, como ela via ele, e ele tinha, e provavelmente tenha sido essa a grande origem da dor dele. Se ele não tivesse visto a filha, não soubesse nada da filha, ok, mas ele sabia que a filha dele não estava bem e que era por causa dele. E a atuação do Brendan Fraser, eu acho que eu não preciso dizer, não é? Ele trouxe toda aquela realidade, todas as nuances das emoções, não foi aquela coisa de um cara choramingando o filme todo. Existem momentos em que ele ria, momentos em que ele sentia dor, momentos que ele sentia dor emocional, momentos que ele quase morreu, e tudo isso sentado ou tentando levantar, enfim, com toda aquela dificuldade de peso que ele deveria demonstrar, que não necessariamente aquela roupa dele fosse tão pesada, eu acho que sim, era pesada, mas não tanto a ponto de impedir os seus movimentos, e ele conseguiu usar todos os atributos que ele tinha, que ele conseguia extrair de pessoas com aquelas dores, com aqueles problemas, para poder demonstrar que ele se sentia rejeitado, que ele estava no final da sua vida, enfim, mostra todas as mensagens que o personagem precisava mostrar. E essa foi uma história bem tramada, porque a gente sabia da história, a gente sabia que o problema era com a filha dele, só que tinha muitas coisinhas a serem reveladas, muitos pontos a serem mostrados durante a história, e tudo isso foi sendo mostrado de forma bem, nada forçada, né? Vinha um personagem, trazia alguns fatos, vinha outro personagem, trazia outros fatos, e assim a gente ia construindo a história na nossa cabeça e criando uma linha de tudo que estava acontecendo. Inclusive a morte já visitava ele desde o início das primeiras cenas, porque o corvo que vinha na janela dele é um sinal do tipo assim, não era um passarinho, era um corvo, dizendo, ó, tô esperando a tua morte, tô esperando o dia que tu vai partir, então eu tô aqui só te vigiando. Tanto que no final, a última cena que seria para aparecer o corvo, a janela estava aberta, o prato onde ele tinha separado para dar comida ali pro corvo tinha sido quebrado, provavelmente pela Ellie, mas o corvo não estava mais ali, ou seja, chegou a hora. Agora é o momento que tudo termina. O corvo então representa a morte que estava à espreita dele. E a praia, que é o único cenário que aparece ainda como um flashback em alguns momentos, ela não é só um momento de um passado que foi bom da vida do Charlie. A praia pode ser representada como um tipo de purgatório, que é aquele intermédio, né? Tu morreu, mas ainda não foi pro lugar que tinha que ir, então naquele meio do caminho seria a praia, né? Em muitos casos acaba sendo simbolizado dessa forma. E é exatamente o lugar onde ele estava, ou seja, ele já tinha morrido, ele já tinha perdido tudo que ele tinha, só que ele precisava resolver alguma coisa. Ele estava nesse meio termo, nesse espaço onde ele ainda tinha uma chance de resolver as coisas antes de finalmente morrer, né? E a praia traz esse único fio de esperança que ele tinha, que não é só a praia, ele mostra que na praia existe quem? Existe a Ellie, existe a filha dele que ele precisa se resolver antes de partir. E a gente assistindo o filme, a gente se prende a ver por causa desse estilo de vida. A gente vê, poxa vida, olha o sofrimento dele, olha só como ele come, olha só a dor dele, olha só o quanto ele não se importa mais com nada, e isso prende a nossa atenção, pelo menos a minha. Eu fiquei olhando e assistindo, pensando, poxa vida, olha só, existem pessoas que realmente vivem assim. Porém, não é um filme que eu chorei. Eu esperava chorar em algum momento, não sei se vocês choraram, acredito que algumas pessoas choraram, mas eu não chorei e ele não me cativou a esse ponto. E eu acho que ele me trouxe todo o contexto, mas eu não consegui passar da superfície, eu não consegui imergir tanto quanto em outros filmes. Não estou dizendo que é um filme ruim, mas pelo menos para mim, teve alguns pontos que eu acho que
impediram de eu imergir mais nisso, que eu já vou te dizer agora. Eu não me identifiquei tanto por causa da inversão de valores. Tem muitas inversões de valores ali. Não existe alguém ali que está fazendo a coisa certa. Todo mundo está errado. A enfermeira que era para ajudar ele não ajuda ele. O carinha que veio para pregar a palavra de Deus, nem ele acredita em Deus. Inclusive a mensagem do filme é: nem Deus pode te salvar. Poxa vida, nem Deus. Não importa no que tu acredita ou não, Deus pode te salvar. Deus pode te ajudar em qualquer coisa. E se tu não acredita nem em Deus, se tu não tem mais esperança nenhuma, o que tu tá fazendo na tua vida? E esse filme te mostra justamente isso. Deus não é suficiente. Como que eles podem trazer isso? Tá tudo errado. O carinha que era pra pregar Deus não prega Deus, não acredita. A enfermeira, como eu falei, era pra ajudar ele, não ajuda. A mãe da Ellie, que era pra ser uma mãe que, enfim, cuidasse dela, não tá nem aí pra ela também. A Ellie, que era a pior de todas, porque ela é, de certa forma, em parte, a vítima, porque ela não recebeu o que ela tinha que receber da mãe dela, menos ainda do pai dela, e ela tenta resolver, só que não consegue por causa dos conflitos, das dores que estão nela. O Charlie também teve seus erros e muitos erros, então tá tudo errado. É um filme que nos mostra a parte invertida das coisas, e que ele só vai passar uma mensagem boa pra gente se a gente pegar e inverter. Ou seja, não faça como as pessoas desse filme. Se tu for uma enfermeira, ajude as pessoas. Se tu for pregar que Deus é bom, acredite em Deus. Se tu for curar as pessoas, então que te arrependa, fala o que está no teu coração, fala de uma vez. É um filme que ele passa uma mensagem triste demais, e eu acabei não me identificando, eu acredito, por causa disso. Ele inverte muitos valores, tem muitas coisas fora do lugar, e por isso te forçar a chorar, a se compadecer, a ter empatia ao personagem, ao Charlie. Mas eu acho que esse foi o fato que fez eu não gostar tanto do filme. É um filme bom, atuações boas, mas a essência dele não me pegou. No final, existe então a redenção, o momento que a Ellie se identifica com o Charlie consegue mostrar o que ele realmente queria pra Ellie, do tipo: agora eu posso morrer, agora tu entendeu o que eu tô querendo dizer. E quando ele se levanta, aquela cena que é pra ser fantástica, onde ele realmente se esforça ao máximo, consegue andar, ir até a Ellie, e que ele se levanta e vai pro céu, né? De certa forma ele se levita, enfim, e vai pro branco, é porque realmente houve a redenção e que ele terminou, ele saiu do purgatório, ele foi para onde ele tinha que ir, porque o filme termina ali. Então a gente pensa: poxa, mas ele morreu ou não morreu? Morreu, foi, cumpriu o que tinha que fazer e foi. O que aconteceu, a cena factual ali, se ele caiu, bateu a cabeça, se ele simplesmente teve um infarto, o que aconteceu não importa, a questão é, simbolicamente, ele fez o que tinha que fazer e foi. Então esse foi o filme A Baleia. Eu espero que tu tenha gostado, que tu tenha entendido essa mensagem, e que pega essa mensagem e inverte para que tu não cometa os erros dos personagens, para que tu tenha uma vida boa e não se deixe isolar nas suas dores. Trate-as, cure-as, ponha para fora, se reconcilie com as pessoas que tu ama, conserte os seus erros e tenha uma vida feliz com a tua família e as pessoas ao seu redor. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigado que você já deixou o teu gostei, o teu comentário aqui embaixo. Obrigado também que eu sei que tu já compartilhou o vídeo, te inscreveu no canal, e te vejo no próximo episódio de Producena.